Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo a gente vai continuar resolvendo exercícios relacionados ao tema ortografia, que é um conteúdo que eventualmente é cobrado nos concursos públicos porque o idioma português é o idioma que a gente fala e a gente precisa de comprovar um nível alto de entendimento das regras, né? Então, dessa forma, a gente só vai entender as regras as encarando e humildemente aprendendo, né? Com os erros, né? Então, deixa eu só ver aqui. Gerar, editar filtro. Não resolvidos, ok. Então vamos lá. Então, beleza. Assinale a opção em que há uma afirmativa incorreta sobre o emprego de acento gráficos. Questão 1. Emprego da acentuação gráfica. Vamos lá. Conservam-se nas formas abreviadas os acentos gráficos das palavras originais. Tá certo. Sim, conservam-se, sim, nas formas abreviadas os acentos gráficos. Na palavra porão, o tio marca a sílaba tônica. Porão. Sim, né? O tio marca a sílaba tônica. As palavras cômico e quilômetro têm distintos acentos em Portugal e Brasil. Deixa eu ver a palavra cômico e quilômetro. Olha, essa eu não sei. Talvez seja essa, né? No segmento veio ágil e velozmente, a forma sublinhada deve vir com acento. Sim. Os prefixos seguem a mesma regra dos demais vocábulos. Ante, anfi. Os prefixos seguem a mesma regra dos demais vocábulos. Ante e anfi. Seguem a mesma regra dos demais vocábulos. Quais seriam esses vocábulos, né? Bom, acho que a incorreta é a letra C. Não, letra E. Então, peraí. Meio incoerente, né? Mandar essa alternativa aqui. As palavras cômico e quilômetro têm distintos acentos em Portugal e Brasil. Ok. Correto. Correto. Distintos acentos. Regras diferentes, né? Agora esse aqui eu não entendi. Deixa eu ver aqui.
Saber acento em Portugal. O tio não é acento tônico. Pensei que não tinha mais. Deixa eu ver aqui. Tá com um vídeo aqui. Talvez. Ninguém soube dar. Vamos ver aqui no vídeo aqui. Vamos ver o que vai falar. Ele tá falando que conservas. Conserva. Deixa eu ver. Ó, tá falando aqui com a gente que o tio marca a nasalização da vogal. Só que a banca FGV, né? Nesse caso, marca a sílaba tônica. Ele falou assim, ó, o professor tá falando ali que foi maldosa a questão. Essa questão é uma questão muito maligna, muito maldosa. Em Portugal eu não entendi o que eu apertei aqui não, que veio essa travação. Tá falando que em Portugal é agudo. Ágil paroxítona terminado com L. Então a letra E tá certa porque os prefixos, né? Não, os prefixos não seguem as mesmas regras que os vocábulos acentuados de acentuação. Ou seja, eles não são acentuados naquele caso. Não são acentuados. E então é essa que é a resposta errada. É uma questão bem difícil essa, né? Começamos com uma questão poderosa. Super poderosa, super difícil. Vamos ver. Questão 2, né?
Assinale a opção em que as duas palavras nela apresentadas recebem acento gráfico corretamente. Então, 2. Acentuação gráfica. Gráfica. Letra A. Recorde e tórax. Deixa eu ver aqui. Tórax tá certo. Recorde. Recorde. Parece que é uma paroxítona. Recorde. E tórax. Será que é a primeira? Recorde. Recorde. Recorde e tórax. Tórax tá certo. Tórax. Paroxítona terminada com X. E aqui é para paroxítona. Corretamente. Recém-refém. Seja com acento sim, né? Tórax. Tórax. Vamos ver letra B. Recém-refém. Recém. Aqui, ó. Terminado com EM. Oxítona terminado com EM. Refém. Refém. Também, né? Refém. Recém. Refém. A sílaba tônica aqui é o Ré, né? Então essas são paroxítonas. Acho que essa não tá correta, não. Gratuito e difícil. Gratuito. Peraí, gratuito. Será que esse aqui é o caso do hífen? E difícil. 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 Gratuito. Gratuito. Essa aqui parece estar certo. Deixa eu ver aqui a letra D. Salva hífens. Salva hífens. 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 Saúva. 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 Nobel e Grácio. Nobel
Tá errado. Nobel. Grácio. 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 Tá correto, Grácio. Agora Nobel. Nobel. Tá errado, acho. Eu ficaria com a letra C. O presidente recebe acento grave corretamente. Não, não era. É sim. Deixa eu ver aqui. Recorde está incorreto. A sílaba tônica é corde. Corde. Mas a palavra não é acentuada. Paroxítonas terminadas em A, E e O. E essas não são acentuadas. Paroxítonas. É. Então, cadê? Recorde. Paroxítonas terminadas em A e O não são acentuadas. Teórico que isso está correta. Deixa eu ver aqui o negócio. Seria corte, recorde. Se enquadra na regra todas as oxítonas terminadas em A e O são acentuadas. Oxítonas terminadas em A é de não, é terminada em EN, né? Sem refém. Essa que é correta. Sem refém. Oxítona. Está incorreto. A sílaba tônica é o tuito, gratuito. Essa aqui é a sílaba tônica, tuito, gratuito. Hífens está incorreta, a sílaba tônica é mesmo hífens, mas palavra não acentuada. Então, hífens não é acentuado. Essa é a sílaba tônica, mas não é acentuada. Por causa da paroxítona. Paroxítona. Nobel está incorreto, a sílaba tônica é o bel. Nobel, mas a palavra não é acentuada. Então, Nobel, ela não é acentuada, porque é uma oxítona. É difícil. Questão 3. Será que... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Fotografia em maiúsculo. Ok. Isso mesmo. Questão 3. As palavras abaixo estão todas grafadas propositalmente sem acentos gráficos. Na opção que todos os vocábulos são paroxítonos. Então, tá pedindo todos são paroxítonos. Paroxítonos é quando a penúltima sílaba é a mais forte. Avaro. Já não é, né? Avaro. Púdico.
Aqui elas são... Essas aqui são paroxítonas. Asiago. Tuli, refém. Não. Nobel. Dá a impressão que todos são paroxítonos. Filantropo. Estálido. Lampada. Estálido. Letra D, né? Ó. Avaro. Deixa eu ver aqui nos comentários. Avaro, rúbrica e púdico. Paroxítonas. Avaro é um adjetivo que descreve alguém excessivamente avarento ou mesquinho em relação ao dinheiro. Descreve alguém que possui recato, modéstia. E erudito é um adjetivo que refere a uma pessoa que possui um amplo conhecimento em várias áreas. Tá, mas eu não consegui pegar. Ó, é frequente ouvirmos a pronúncia avaro, rúbrica e púdico. Avaro, rúbrica e púdico. Vamos pegar esse texto aqui para entender. As pronúncias avaro, rúbrica e púdico como paroxítonas. Foi o que aconteceu comigo. Porém, como elas não recebem acento gráfico, devem ser pronunciadas como paroxítonas. Deixa eu ver aqui. Paroxítonos. Porque avaro, rúbrica e púdico não tem acento, né? Se fosse proparoxítona, teria o acento. Rúbrica, avaro e púdico. Deixa bem difícil, né, cara? Pô. Difícil pra caramba. Assinale a palavra abaixo que deveria ser escrita com J e não com G. Palavra deveria escrita J e não G. Ok, vamos lá. Como saber se a palavra usa J ou G? Para saber se uma palavra se escreve com J ou G, verifique se ela tem origem tupi, africana ou árabe e se deriva de uma palavra com J, como pajé, jiboia ou de verbos enjar. Use G em substantivos terminados em agem, igem.
E verbos em já. IG. Ó, para J, palavras escritas com J, a gente tem que pensar o seguinte, né? É a origem tupi? Africano ou árabe? Tupi. Africana. Árabe. Deriva de palavra com J? E verbos em jar e gé. E agora, para G, a gente tem que pensar o seguinte. Substantivos em agem, igem, ugem, palavras como homenagem, vertigem, verrugem. Então, se é substantivos com agem, igem, ugem, palavras com sufixo ágio, égio, ígio, ógio, ujo. Exemplos: adágio, colégio, prodígio, relógio, refúgio. Consoante G antes de E e I. O G tem som de J antes das vogais E e I. Como agente, como gente, pelo gigante e geral. Gente, gelo, gigante, geral. Antes de E e I. Antes de E e I. Vai ter o som de G. E etimologia. Em alguns casos, a grafia correta de uma palavra com G ou J é definida pela etimologia, a origem da palavra, como injeção, do latim injectio, que usa J. A gente tem a etimologia. Melhor forma de confirmar a ortografia é consultar um dicionário. Beleza. Gelo tá correto. Jeito. Engenho tá correto. Gênio tá correto. Gesto e jeito. Jeito e gesto, né? Origem africana, deriva da palavra J, verbo já. Gesto, então deve ser o jeito. Então jeito é com J. Jeito. Essa que é a questão. Aqui, ó. Antes de E, ela fica com o som de J. Gesto. Gesto, gesto. Mas é G, né? Questão 5. Há uma série de expressões bastante usadas que se referem ao sistema ortográfico vigente. Assinale a frase em que a expressão usada contraria esse sistema. Bastante usadas em que refere a expressão usada contraria esse sistema. Peraí, não entendi direito. Vou trazer pra cá.
Então, existe uma série de expressões bastante usadas. Beleza. Se refere ao sistema ortográfico. Beleza. Qual expressão que vai contrariar? Vamos lá, vamos ver. Em toda a nossa história política estiveram presentes muitos políticos que eram homens com H maiúsculo. O ministério era tido como homem exigente e colocava os pingos nos i. Em todas as questões. Então não seria is, não? Pois que a deputada mostrou na CPI que nada tinha de tímida ou, como se diz, era acanhada com cedilha. Todos os vereadores chegaram à reunião na hora H. O novo funcionário nada sabia, ainda estava no beabá do trabalho. Nozento. Contraria esse sistema. B. Eu vou marcar a letra B, porque eu não sei. Vamos ver. A deputada mostrou na CPI que nada tinha de tímida. Não entendi. Queria saber que pessoa usou quando fui fazer essa questão. Assanhada está errado. Portanto, contrário ao sistema ortográfico vigente. Assanhada é a escrita correta. As demais expressões não ferem o sistema ortográfico. Ah, é isso? Deixa eu ver aqui. Estiveram presentes os políticos que eram com H, veja, legal, né? Tinha com H, com certeza, tá? Legal. Era tido como uma gente que colocava os is em todas as questões. Beleza, ó, com H maiúsculo, então, o nome da letra, ok? Os pontos dos is, porque são is, né? Ela de uma beleza. Então, assim, a deputada. Então ela falou que os is ali. Ela falou que os is. Deixa eu ver aqui. Ah, beleza. Letra B. Ela falou que os is. Tá bom, né? Pode ser lido como is. Então é isso aqui que eu não sabia. Beleza, vamos ver.
Doideira, né? Olha aí, H maiúsculo. Pingos nos is. Parabéns, né? Então, nessa aqui, ó. Então a letra C. Era acanhada com cedilha. Era acanhada com cedilha. Não dá pra entender. Realmente, né? Contraria. Eu que não tinha. Nunca tinha passado por uma questão assim, né? Vamos lá, questão 6. O modernismo introduziu na literatura outras variantes de linguagem além da norma culta tradicional. Assinale a frase abaixo que se mostra inteiramente tradicional. A gente está querendo uma frase tradicional. Sem variante, vírgula. Sem variante. Né? Da forma culta. Me entregaram a encomenda às pressas, quando já não a esperava mais. Elas tinham se retirado antes mesmo de o homenageado fazer o seu discurso. Outras variantes de linguagem. A gente tem a norma culta tradicional e variantes. Deixa eu ver aqui. A gente aqui, ó, tem a palavra encomenda. Na B a gente tem. Elas tinham se retirado antes mesmo de o homenageado fazer o seu discurso. Homenageado realizar toda a tarefa foi um enorme sacrifício. A palavra aqui é sacrifício. Os policiais encontraram ele escondido entre as latas de lixo no estacionamento. Os convidados chegaram no teatro com mais de 2 horas de atraso. Deixa eu ver. Eu acho que a letra A não é. O modernismo introduzindo outras variantes de linguagem. Tá querendo a frase que tá na forma culta tradicional. A encomenda às pressas, quando já não esperava mais. Elas tinham se retirado antes mesmo de o homenageado fazer o seu discurso. Toda tarefa foi um enorme sacrifício. Mas acho que não, os convidados chegaram no teatro mais de 2 horas de atraso.
Nossa, que... Como eu vou saber isso? Né? Ver que... Perguntar. Hum, Como saber? Concordância, regência, ortografia e pontuação. Utiliza um vocabulário rico e erudito e possui uma estrutura formal e cuidadosa, característica da variedade da língua falada e escrita. Então, hum, hum, para mim, elas tinham retirado, acho que não me entregaram encomendas. Acho que é letra A. E essa aqui, ó, para mim, realizar toda a tarefa foi um enorme sacrifício. As pressas, esconderiam. Vamos assistir o vídeo aqui pra ver. Difícil. Vamos ver o que que vai falar. É, o professor tá comentando ali que a letra C é correta porque o para mim está bem empregado, porque sobre as regras ele vem com a vírgula que mostra o deslocamento na frase para mim, e aí vem a frase, ó, realizar toda a tarefa foi um enorme sacrifício. Um enorme sacrifício. Beleza. Essa está correta. Hipérbata. Aqui, ó. Ele já falou aqui pra nós. Na letra A, o mi começando a frase. Ixi, travou aqui. Travou de com força, né? Aí, peraí. Voltou. Isso. Ó, o mi no começo da frase não é norma culta.
Então, ao invés de tinham-se, coloca se tinham, né? O se antes. Elas se tinham retirado. Aqui. Os princípios tradicionais de gramática. Vamos à letra D. Os policiais encontraram ele. Não, os policiais o encontraram, certo? Até se admitiria os policiais encontraram-no, mas os policiais encontraram ele? Não, os policiais encontraram ele, pelo equivocado o pronome. Ou você diz os policiais o encontraram, ou os policiais encontraram-no. E na letra E? Então, na letra D, os policiais o encontraram ou no encontraram. Ou encontraram, os policiais encontraram no escondido. Ou encontraram no. Caberia essas duas formas. E não a forma os policiais encontraram ele. Não, tá errado. Policiais o encontraram ou os policiais encontraram no escondido entre as latas de lixo. E a letra E. Temos o clássico erro de regência. Os convidados chegaram no teatro. E eu sei que você sabe que eles chegaram ao teatro e não no teatro. O verbo chegar rege a preposição a na indicação do seu destino. Você chega a Paris, chega a Londres. Então, na letra E seria os convidados chegaram ao teatro e não no. E chega ao teatro. Espero ter ajudado e aguardo você em próximas correções. Até já. Ajudou sim. São questões difíceis para mim. De norma culta. Quanto à norma culta, assinale a frase integralmente correta. Aí, ó, mais um de norma culta. Vamos ver. A maioria dos candidatos se tem comportado corretamente e dos candidatos ali, ó, tinham-se, não é se tinham, né? Peraí. A maioria dos candidatos tem se comportado corretamente, se tem comportado corretamente e por isso não tem havido queixas. Que ela se tinha retirada. A mala que se partiu a alça foi comprada em Paris. A mala que partiu-se a alça. A mala que se partiu. Foram doados bastantes livros à biblioteca. Os doadores foram
o mais despreendidos possível. Foram doados ou doados foram. Se os alunos se precavessem, o diretor não teria intervindo para lhes proteger. Isso aqui não. Se os alunos. Devido ao atraso, muitos candidatos perderam a prova devido ao atraso. Devido ao atraso. Devido ao atraso ou ao atraso. Devido ao atraso, foram doados bastantes livros à biblioteca. Se partiu. A maioria dos candidatos que eles tinham se retirado. Acho que seria assim, a maioria dos candidatos tem se comportado corretamente. Não se tem. A mala que se partiu. A mala que partiu. A mala que partiu-se a alça foi comprada em Paris. A mala que partiu-se. Foram doados bastantes livros à biblioteca. Os doadores foram doados. Foram doados bastantes doados bastantes livros à biblioteca. O mais desprendidos. Devido ao atraso, muitos candidatos perderam a prova. Devido ao atraso, né? Letra C. Essa é a frase integralmente correta. Nossa, que questão difícil, cara. Né? Vamos ver aqui. Tem havido o certo haver. Portanto, o tem havido nesse sentido não se pluraliza, mesmo em objeto direto, queixas no plural. Vamos assistir o vídeo. Olá, sedentos pelo saber, eu sou a professora Sasha Mello, professora de língua portuguesa e para a Câmara dos Deputados. Portanto, vamos à questão, não é mesmo? Quanto à norma culta, assinale a frase integralmente correta. Letra A. A maioria dos candidatos se tem comportado corretamente e, por isso, não tem havido queixas. Vamos analisar aqui, galera. Tem é verbo, haver é verbo. Eu formei aqui aquilo que chamamos de locução verbal. O último verbo é o verbo principal, que sempre ficará preso no singular. Tem havido, é uma locução
verbal. Porque o verbo tem vem do verbo ter e do havido vem do verbo dar, né? Aí, deixa eu ver. A vida. Deixa eu voltar para. Tem havido queixas. Vamos analisar aqui, galera. Tem é verbo, haver é verbo. Eu formei aqui aquilo que chamamos de locução verbal. O último verbo é o verbo principal, que sempre ficará preso no singular. O outro Então aqui é o verbo principal. Que é no singular. A vida. E o outro verbo verbo, ou os outros verbos que aparecem ali na locução verbal, a gente vai falar que é o verbo auxiliar. E aí ele vai ser contaminado pelo verbo principal. O pensamento é o seguinte: o verbo auxiliar é como se ele fosse um funcionário do verbo principal. Então, primeiro você vai analisar o seguinte: se o verbo principal estivesse sozinho nessa estrutura, sem um ajudante, ele ficaria no singular ou no plural? E aí, como ajudante, esse ajudante vai ter de fazer exatamente a mesma coisa que o verbo principal sozinho faria. Então, olha só. Se eu não tenho um verbo auxiliar, eu falo que não há queixas ou que não hão queixas. Como eu tenho aqui o verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. E quando ele é impessoal, ele fica preso no singular. Então, se ele aparecesse sozinho, ele ficaria no singular. Mas ele tem um ajudante. O ajudante vai ter de fazer a mesma coisa. Vai ter de ficar no singular. Então o verbo aqui, ó. O verbo deles não está na forma que o verbo principal estaria se estivesse sozinho na frase. Porque se o tem havido estivesse sozinho na frase, seria o a ou o on no singular. Por isso não há ou por isso não hão queixas. Claro. Só que esse verbo aqui com acento, esse acento é o acento diferencial de número que o colocou no plural. Então isso aqui está errado. A mala que se partiu a alça foi comprada em Paris. Temos aqui um pronome relativo. Faça um traço porque o pronome relativo inicia uma oração. Perceba que não ficou verbo antes. Então você vai ter que fazer... Então vejam lá. Letra B. Que é um pronome relativo. Outro traço. Você vai imaginar isso aqui como se fosse um parênteses. Ó. Se você tivesse um parênteses aqui, onde você o fecharia? Aqui. Então aqui você vai fazer outro traço. Oração 1. A mala foi comprada em Paris. 2. Que se partiu a alça. Então vamos lá. A mala que se partiu a alça foi comprada em Paris. Então, a mala que inicia a oração subordinada. Então, a mala foi comprada em Paris que se partiu a alça, né? Esse que, ele retoma a mala, porque o pronome relativo faz isso na vida, né? Ele retoma um termo que já foi expresso, evitando de fato ali uma repetição. Agora vamos reescrever. Cuidado, porque na reescritura não é a mala se partiu a alça. Isso não tem lógica, olha só. A alça da mala se partiu. Agora tem lógica. Só que, se eu tenho aqui a alça da mala, está faltando então a preposição aqui. A mala de que se partiu a alça foi comprada em Paris. Então aqui o problema é o erro de regência. C. Foram doados bastantes... Então, erro de regência, né?
Erro de regência. Porque no exercício é o seguinte, ó, a mala. Se a gente fosse escrever essa oração aqui, ó, seria assim, ó, que se partiu a alça. Seria a alça da mala que se partiu. A alça. Deixa eu ver aqui. A alça da mala se partiu. Da mala se partiu. A alça, a mala. A mala de que se partiu a alça. Tá faltando um D aqui, ó. A mala de que se partiu. Da mala aqui, ó. Não, cara, complicado. De livros à biblioteca. Os doadores foram o mais desprendidos possíveis. Primeiro, você já sabe que o bastantes você vai substituir por muito ou muitos. Se você usa muitos, você vai usar bastantes no plural. Então eu falaria que foram doados muitos livros, portanto foram doados bastantes livros, tá certinho? E aqui, quando eu tenho o mais, a mais e esse elemento possível, ele vai concordar aqui, ó. Eu tenho singular aqui, ele é o mais desprendido possível. Então a letra C está toda correta, portanto é a nossa resposta. Agora vamos analisar a letra D. Se os alunos se precavessem, o diretor não teria intervindo para lhes proteger. Olha só, ele não teria intervindo para proteger os alunos. Quem protege, protege alguém. Verbo transitivo direto, objeto direto. Os alunos ali foram substituídos por um pronome, pelo lhes, né? Só que lhes não substitui objeto direto, não. Então eu tenho um erro aí. Devido ao atraso, não devido ao atraso, que está devido a algo. Lhes proteger. Então, lhes. A questão ali é lhes não substitui objeto direto. No caso, lhes proteger. Os alunos. Lhes. Se os alunos se precavessem, o diretor não teria intervido para proteger os alunos. Para lhes proteger. Lhes não substitui. Né? Portanto, de fato aí, nossa resposta foi a letra C. Espero que eu tenha te ajudado a resolver a questão. Portanto, de fato aí, então eu tenho um erro aí. Devido ao atraso, não devido ao atraso, que tá devido a algo, né? Portanto, de fato aí, nossa resposta. Quem tá devido a algo. Caramba. Que difícil. Cadê as questões mais tranquilas, né? Acho que eu vou. Depois eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vamos indo, né? No próximo vídeo eu organizo questões mais fáceis. Questão 8. Levando em consideração os seguintes pares de palavras, 14, 14, cotidiano. Cotidiano, assinale a opção que apresenta uma observação correta. Então a palavra é 14, 14, cotidiano.
Ensinar a opção que apresenta uma observação correta. As duas formas de cada par estão corretas e apresentam pronúncias distintas. Não. As palavras dos pares são parônimos com diferentes sentidos. Deixa eu ver aqui assim, vamos ver. Só as primeiras formas de cada par estão dicionarizadas com corretas. Não. Só as segundas formas de cada palavra, cada par são aceitas como corretas. Quatorze. Não, acho que não. Eu acho que eu já li essa palavra aqui, ó. Cotidiano, cotidiano. As primeiras formas de cada par são arcaicas. 14. Cotidiano. Opção que apresenta. Formas arcaicas que eram escritas antigamente, né? 14. Não, acho que letra B tá errada. Porque não tem diferentes sentidos, né? 14 e 14. Cotidiano e cotidiano. Eu não me lembro disso. Só as primeiras formas de cada par estão dicionarizadas com. Eu acho que é a letra E. Só as segundas formas. 14. Não, acho que. Vamos ver aqui. As duas formas de cada par estão corretas e apresentam pronúncias distintas. Então, não, as duas formas estão corretas e apresentam pronúncias distintas. Difícil essa, hein? Pronúncia distintas. Não é nem arcaica, né? Caraca. Aqui, ó, o mais usado em Portugal. Cotidiano é mais usado em Portugal. Já é a segunda vez que a gente depara com esse negócio de Portugal, né? Está presente nos pares quociente, cota. Aí, ó. Aí, ó. Você tem um tantão de coisa.
quociente dá na mesma, cota e cota, cota parte e cota parte, ou cotizar e cotizar, por exemplo. Vamos ver o que a professora disse. Olá, meninos e meninas, eu sou Isabel. Vou comentar uma questão da Fundação Getúlio Vargas, prova para a Câmara dos Deputados. Levando-se em consideração os seguintes pares de palavras, 14 e 14, e cotidiano e cotidiano, assinale a opção que apresenta uma observação correta. Letra A. As duas formas de cada par estão corretas, então tanto faz você escrever 14 com C ou escrever 14 com QU. A diferença só está na pronúncia, né? Porque 14, você só tem uma letra, que é o Q, que vai juntar com A, né? O som do Q, que vai juntar com A para fazer K. Tá? Agora, no outro, você tem o som do Q e o som do U, antes do A. Você tem dois sons. Então, você vai escrever 14 e com C e vai falar 14. Ou vai escrever 14 com QUA e vai falar 14. Tá? Nós temos que ter aí um ditongo. Mesma coisa lá. Cotidiano com C, só tem um som. Cotidiano. Agora, se você vai escrever com QU, vai fazer o ditongo do U com o O. É cotidiano. Tá legal? Então, tá certinha a letra A. As duas formas de cada par estão corretas e apresentam pronúncias distintas. Exatamente isso. Tá bom? O U, junto com o Q, ele é pronunciado antes de A e antes de O. Ele só é dígrafo antes do E e antes do I. Como, por exemplo, em queijo, em quizumba. Né? Aí nós temos dígrafo. O U não é pronunciado, não. Mas antes de A e antes de O, o U é pronunciado sim. Tá bom? Então, letra A é o gabarito. Letra B, as palavras dos pares são parônimas, ou seja, se escrevem de forma parecida com sentidos diferentes. Tá errado. É a mesma coisa, é a mesma palavra, tá? Se escrevem diferentes, tem pronúncia diferente, mas significa a mesma coisa. Letra C, só as primeiras formas de cada par estão dicionarizadas como corretas. Não, as duas estão dicionarizadas como corretas, tá? Letra D, só as segundas formas de cada par são aceitas como corretas. Também não. As duas são aceitas como corretas. As primeiras formas de cada par na letra E são arcaicas. Também não. A gente até pode dizer que hoje a gente prefere, né, no Brasil, a gente prefere o 14 com o C e o cotidiano com o C. Mas isso é uma preferência. Quando a gente diz que as palavras são arcaicas, é porque elas não são mais usadas por ninguém. Aí elas começam a ser esquecidas, caem em desuso e somem. Né? Eu já li essas palavras no caso, não. livro. O dicionário ainda registra o uso Por de isso que eu achei que era cotidiano e de arcaica. 14. Então, tá tudo erradinho aí mesmo. Parônimo, vamos lembrar, são palavras que são parecidas, mas o sentido, claro, é distinto porque são palavras só parecidas, que é o caso de imergir e emergir, por exemplo. Tá bom? Então a letra A, com certeza, certíssima, gabarito. É isso aí. Bom, né, para não queimar mais neurônio, a gente vai parar por aqui. No próximo vídeo a gente volta para fazer mais exercícios, porque precisa bastante, né? Bom, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!